Meus queridos, o tema que me cabe ministrar para os irmãos na plenária dessa tarde é um tema bastante interessante, complexo e que requer alguns cuidados em relação ao registro bíblico, no intuito de preservar muito pelo equilíbrio cristão, doutrinário. E apesar de preservando por esse equilíbrio, servir de cura para alguns que muitas vezes, por conta da incompreensão do texto bíblico, terminam padecendo alguns jugos que atrapalham o nosso crescimento e o nosso avanço espiritual. O tema que me foi proposto falar nesta tarde, na verdade, é um tema que, do ponto de vista religioso, não é muito bem-vindo, não é muito bem-quisto, mas é uma realidade em nossos corredores, em nossos púlpitos, em nossas igrejas, e não pode ser ignorado. Na verdade, a igreja deste século está precisando digerir algumas questões que ela sempre evitou tocar. E essas questões vieram à nossa porta. Por exemplo, a igreja do nosso século está precisando lidar diariamente com a ideologia de gênero. A igreja da nossa geração está precisando lidar diariamente com a questão do homossexualismo. Porque os homossexuais também se convertem. Eles também aceitam a Jesus como Salvador. E como a igreja trata disto, como ela lida com isto e como a igreja os recebe. Porque, lamentavelmente, nós não fomos treinados para lidar com estas questões. E porque não fomos treinados, nós vomitamos essas pessoas do nosso meio e as impedimos de desfrutar da graça do Evangelho de Cristo que nós pregamos. Recebê-las e amá-las não significa concordar com práticas que biblicamente são questionáveis, rejeitáveis e até detestáveis. Mas não significa que poderemos fingir que estas questões não existem. E precisamos lidar com elas. No nosso caso, hoje à tarde, a temática que me foi proposta foi segundo casamento e família mista. E hoje à tarde eu já liguei para alguns mestres para consultar alguns textos à luz das línguas maternas da Bíblia Sagrada. Porque estudar um texto sem analisar o seu contexto é criar um pretexto para fazer valer o meu achismo. E quando o assunto é Bíblia, nós estamos lidando com almas. E quando lidamos com almas, estamos tratando da eternidade. O que eu digo aqui agora não fica aqui. Vai se reproduzir como estilo de vida e vai refletir em nossa eternidade com Deus ou sem Ele. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 2. Nós vamos ler desde o versículo de número 18 até o versículo de número 24. E vou compartilhar com os irmãos com muito zelo, com muita humildade, com muito carinho, aquilo que consegui colher nas Sagradas Escrituras acerca desse assunto.
Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, ou uma adjutora, para que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada, tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Diga comigo amém. Bendito Deus, nós precisamos da tua direção, do ensinamento do teu Espírito, que é o pedagogo excelente. Que o Senhor nos oriente em tudo. Nosso coração e mente sejam regados pela tua presença, para compreendermos a tua palavra e vivermos de maneira que o teu nome seja honrado em todo o tempo. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, como eu disse, queridos, e hoje, agora não é uma pregação, é estudo bíblico, então a gente vai compartilhar de maneira bem pausada. Nós estamos diante de um tema bastante complexo. E nas minhas bisbilhotagens à Bíblia, cheguei à conclusão que não é um assunto que a gente consegue dirimir em um estudo de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Na verdade, ele é digno de um seminário e certamente gerará cura e transformação em corações e mentalidades. Porque para discutir o conceito do segundo casamento e de famílias mistas, o primeiro desafio é conceituar casamento e conceituar família. E esta conceituação de casamento e de família precisa ser feita à luz da Bíblia e à luz da sociedade odierna. Óbvio que o nosso guia de regra, de prática e fé é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos abrir mão das Sagradas Escrituras em função de nenhum contexto, cenário ou adequação. Então, deixa eu falar muito rapidamente sobre o conceito de casamento à luz da Bíblia Sagrada. É uma instituição divina, registrada em Gênesis capítulo 2, conforme nós lemos, no qual o texto diz que quando Adão, que é muito interessante, Adão está só, o Senhor percebe que não é bom Adão está sozinho. Este é o único momento na criação que Deus usa a expressão não é bom.
Em todos os momentos anteriores, tudo que o Senhor cria, está escrito, e viu Deus que era bom. Mas quando o Senhor percebe o homem sozinho, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E quando o Senhor cria a mulher, o Senhor não diz mais que era bom. Agora ele diz, e o texto diz, e viu Deus que era tudo muito bom. Ou seja, há uma completude na criação. A expressão seria, o círculo fechou. A obra se deu por concluída quando o Senhor cria a mulher. E a Bíblia diz que Adão, quando desperta do sono, olha, não daria para eu estar lá vendo a cara de Adão, mas seria muito interessante ver como Adão acorda e ele olha e percebe alguém que parece com ele, mas não é ele. É da mesma espécie, mas não é igual. E Abraão diz, osso do meu osso, carne da minha carne, mulher, Ixá. Só que o que é interessante, e lamentavelmente o texto da língua portuguesa altera bastante alguns textos bíblicos para a nossa melhor compreensão, porque eu já vi gente contando a costela para ver qual é o lado que tem menos uma. Como se Deus tivesse tirado costela mesmo, só que o texto hebraico não sugere a tirada de uma costela, sugere a tirada de um lado, uma banda, uma metade. Indica que Deus parte, arranca metade, desencaixa metade do homem e daquela metade ele cria a mulher. Por isso a expressão sua metade. Literalmente, a mulher foi criada para ser a outra metade. E não resta dúvida que Deus cria a mulher com alguns detalhes que ele não deu para o homem. Vou dar um exemplo. Esses dias eu falando num congresso estadual de mulheres do Rio, eu disse para os irmãos que um homem é um Caravan, um Opala Commodoro, e a mulher é uma Ferrari conversível. Vou dar um exemplo. Já parou para imaginar um homem passando por um parto? Ele não sai nunca mais da cadeira de rodas. Por quê? Porque a mulher foi criada com uma estrutura óssea que permite um desencaixe para a acomodação da criança no útero e para no dia do parto a criança nascer normalmente. E depois que nasce, toda a sua estrutura óssea volta à posição original. Só uma mãe sabe o que isso significa. Se você quiser entender um pouquinho, vai cursar medicina. Anatomia. Então Deus cria a mulher literalmente para ser a metade. Por isso Eva é o lado de Adão. Não é do lado, é o lado. E é bom lembrar que quando o Senhor diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Eu não posso falar do tema central sem passar por isso aqui. A gente tem que entender o plano de Deus quando criou a mulher, senão eu vou mutilar. A expressão ajudadora, diga comigo, ajudadora. A palavra hebraica para ajudadora, ezer, indica literalmente aquela que cerca, aquela que protege, aquela que auxilia ou ajuda. Presta atenção nisso, porque isso aqui vai dar um choque na mentalidade não é masculina, machista. Adjutora, para que esteja como adiante dele. A
palavra adjutora é literalmente aquela que está na frente, adiante, não aquela que está atrás ou do lado. A ajudadora é a que está do lado, cerca, observa, vigia, protege. Mas a adjutora é aquela que está na frente. Por quê? Porque Deus cria o homem para lavrar o jardim e guardar. E Deus cria a mulher para cercar o homem e guardá-lo. Deus criou a mulher para ser escudo do homem. Por isso, adjutora, adiante, aquela que filtra o que vai chegando, para que ele não seja atingido e se concentre em cuidar do jardim e lavrar o jardim. Daí, na raiz da palavra, vira o conceito de aquela que percebe a chegada do inimigo. Porque nós vamos ter que admitir, estou falando de conceito de casamento na Bíblia. Nós vamos ter que admitir que Deus deu à mulher uma capacidade de percepção mais refinada do que ao homem. A questão é de inteligência espiritual agora, porque aquela esposa, se Eva, que veja só, não tem... O texto hebraico vai indicar, o texto português diz que Eva comeu o fruto, e dá a entender que Adão não estava lá, e ela traz para o seu marido. Alguns até conjecturam que Adão estava viajando, estava cuidando do jardim. A ideia ali é de a serpente abordando Eva, Eva vem consultar Adão, o texto hebraico diz, e comeu juntamente com ele, a aprovação dele. A mulher que descobre esse nível de inteligência espiritual, e ela sabe que ela é escudo, e em vez de tomar decisões lá, ela diz assim, aguarda que eu vou consultar o meu marido. Ela está debaixo de uma bênção de Deus extraordinária, porque está cumprindo o seu papel de escudo, de adjutora. É por isso que quando o Senhor vem conversar com Adão, ele diz, maldita é toda a terra por tua causa. Ele não diz por causa de Eva. Porque Eva consultou. E Adão aprovou. Por isso que em Romanos 5,12, Paulo diz, por um homem, e a expressão ali de homem não é raça humana, é gênero masculino. Por Adão entrou o pecado no mundo, não diz por Eva, por uma mulher. Porque Adão concorda com a participação do fruto. O papel de Eva ali é o de escudo, ela é escudo. Nós precisamos desenvolver sabedoria e inteligência espiritual para entender essa missão da mulher e ela cumpri-lo com equilíbrio. Amém? Deixa eu dar mais um exemplo rapidinho. Deus deu a Noé a chance de ser o homem mais querido pelas mulheres de toda a história da humanidade. O Senhor diz assim, Noé, Gênesis 8. Você vai entrar na arca e vai entrar assim, tu e tua mulher contigo, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. A Bíblia diz que Noé entrou na arca com os seus filhos e depois entrou a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O Senhor mandou entrar Noé com a sua mulher e depois os filhos com as suas mulheres. Noé entra com os seus filhos e depois vem a sua mulher com as noras. Na hora de sair, o Senhor ordena de novo, sai da arca, tu e tua mulher contigo. Agora o Senhor afere o contigo. Na hora de entrar, entra tu e tua mulher,
e depois os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Como Noé desobedeceu, o Senhor diz, olha, sai da arca, tu e tua mulher contigo, e depois os teus filhos e as esposas deles. Aí a Bíblia diz que Noé saiu da arca com os seus filhos, e a sua mulher saiu com as esposas dos seus filhos. Quando Cã viu Noé bêbado na tenda, não teria acontecido se fosse a mulher dele na tenda e não os filhos. Quando a gente inverte as posições, as tragédias acontecem. Alguém me entendeu? Diga amém. Isso é conceituação de casamento na Bíblia. Agora, conceituando o casamento juridicamente. O casamento civil é um contrato entre duas pessoas com o objetivo de constituir uma família. Juridicamente, um casamento é um contrato. Na Idade Média, o casamento não tinha nenhum propósito ou envolvimento amoroso, ele era um contrato comercial para o fortalecimento dos negócios da família, possibilitar exportação e expansão de mercado. As 1001 noites trouxeram o conceito de romantismo para o casamento ocidental, mas ele era estritamente um contrato comercial com o fim de constituir família e partilhar bens e vida. Esse é o conceito jurídico de casamento, um contrato jurídico entre duas pessoas. Então, o problema de um casamento que se dissolve não é a dissolução de um casamento civil, porque um casamento civil não passa de um contrato de sociedade. É preciso entender que um casamento, antes de ser civil, ele é espiritual. E é aqui onde vem a opinião de Deus e a Bíblia acerca do assunto. Alguém consegue me dizer amém? Vamos lá. Terceira coisa que eu quero pontuar nesse estudo, o conceito de família na Bíblia. Porque uma família, segundo a Bíblia, é formada por um homem, uma mulher e sua prole. E aqueles que estão em volta desta organização formam uma família, que é uma invenção, uma criação, o propósito de Deus, e esse propósito é imutável. Isso é família. E aí, deixa eu abrir um parêntese para dizer que se você buscar uma família perfeita na Bíblia, provavelmente não vai encontrar nenhuma. Porque eu estou buscando, estou estudando, eu estou pesquisando sobre o assunto, eu estou mergulhando na questão, e todos eles tinham seus problemas. E alguns problemas que tem uns casos assim bem escabrosos. Tem caso de irmão matando irmão, tem caso de irmão violentando irmã, tem caso de filho deitando com a mulher do pai. Tem casos bem escabrosos no texto bíblico. Porém, qual a conceituação de família na sociedade moderna? Na sociedade moderna, o conceito de família se contrapõe ao conceito bíblico. Porque para essa sociedade pós-moderna, o conceito de família é meramente cultural. E, portanto, ele pode mudar de acordo com a evolução da humanidade. Por exemplo, na concepção moderna, uma família pode ser formada por 2 homens, por 2 mulheres, e filhos que eles adotem para compor esse cenário. Juridicamente, em algumas nações,
Isto já é entendido como família, e dentro da mentalidade pós-modernista, isso é compreendido e aceitado de maneira natural e sem questionamento. Perdão? Socialmente aceitável, sem nenhum problema. O que nós precisamos entender, entretanto, eu disse isso outro dia num dos grandes congressos do Brasil, é que juridicamente pode até haver união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque juridicamente o casamento é um contrato social, civil. Espiritualmente é que não cabe, não comporta. E isso está na raiz da palavra, vou lhe dizer. Quando Deus cria homem, a palavra hebraica para homem é ish. Diga comigo, ish. A palavra hebraica para mulher é isha. Isha. Na formação da palavra ish, há uma pequena letra hebraica chamada iod. E na formação da palavra isha, há uma letra chamada rei. A junção de iod e rei forma a composição da palavra iod-rei, que é a abreviatura de Yehová, e compõe o tetragrama antigo da impronunciável palavra que era o nome de Deus. Significa dizer que só há presença de Deus quando há união entre Iod e rei, um homem e uma mulher. Aí Deus está ali. Então isso não é conceituação religiosa. Deus pensou nisso na criação. E quando ele pensou acerca disso na criação, ele deixou estabelecido que só há uma união espiritual onde houver Ish e Isha, Iod, rei. Deus está presente. É isto que sacraliza, é isto que santifica o casamento. A presença de Deus. Dá para dizer amém? Provoca aí o irmão do seu lado e fala com ele assim: Deus está lá em casa. Agora, quinto lugar. O conceito de casamento para Deus é tão extraordinário que nós vamos encontrar o casamento de Deus no Antigo Testamento e no Novo. Nós vamos encontrar Deus se casando com Israel no Antigo Testamento e Jesus se casando com a igreja no Novo Testamento. E é muito interessante que por algumas vezes na Bíblia o Senhor se apresenta como marido da nação de Israel, como esposo. Isaías 54, 5, por exemplo, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus, o teu Criador, é o teu marido. No versículo 6 ele diz: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, com a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus, por um breve momento te deixei. A expressão aqui, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho, revela que há uma crise no relacionamento conjugal entre Israel e Deus, por causa da idolatria de Israel. E o Senhor diz: eu te deixei, mas com benignidade te atraí. Vou explicar isso daqui a pouco. Quando o Senhor se afasta de Israel, a quem ele se refere como esposa, ele sente saudade
de Israel. Deus se apresenta aqui como um marido apaixonado pela sua esposa, que não pode permanecer com ela quando ela está infringindo a lei do matrimônio, mas que sente saudade dela quando se afasta. Ezequiel 16, o Senhor retrata toda a história desse casamento de Deus com Israel. Ele diz: eu te encontrei recém-nascida, abandonada em meio ao teu sangue. Teu cordão umbilical não foi cortado. O teu corpo não foi limpo do sangue do útero da tua mãe. Mas do meio do teu sangue eu te tomei no colo. Limpei o teu sangue. Cicatrizei o teu umbigo. Cuidei de ti como de uma menina. Te fizestes moça e eu te amei e te tomei como minha esposa. Isso não é heresia, está lá. Aí o Senhor começa a mostrar que aquela mulher, a nação de Israel, a quem ele havia tomado como esposa, o traiu. Foi após outros deuses. E ele diz assim: me traiu e se prostituiu. E o Senhor diz: e se prostituiu com vários homens. Ali ele mostra Israel se comportando como uma mulher casada que decidiu se tornar prostituta. E todo o capítulo 16 de Ezequiel revela a Deus sofrendo como um marido que ama, mas que é rejeitado pela sua esposa. Oséias retrata isso. As pessoas discutem se o relato da vida de Oséias é verídico ou metafórico, mas a questão é que Deus está se utilizando de Oséias, e é muito possível que seja verdade, muito possível, porque um dia ele manda Ezequiel fazer sopa de fezes e comer. Para quê? Para que Judá entenda o que eles vão padecer no cativeiro. Então, às vezes o profeta era desafiado a algumas experiências sobre-humanas para representar para Israel o que Deus estava lhes avisando. Então a mulher de Oséias o abandona e vai viver uma vida de prostituição. E o Senhor diz a Oséias: vai lá e traz de volta. Ele vai e traz de volta. Isso aqui é para representar Deus, um marido traído pela sua esposa Israel. E apesar de traído, ele vai em busca de Israel para trazê-lo de volta para dentro de casa. Estamos falando de Deus, o soberano, se colocando como marido para dizer: eu estou casado com uma nação que me trai, que me abandona, que eu amo, me disponho a perdoar, mas ela me trai de novo, peca de novo. E eu vou em busca de novo. O retrato aqui é de um Deus marido que não quer abrir mão da sua esposa, nação Israel, porque a ama. E é interessante que Deus está usando o coração de um homem para falar do seu amor por uma nação, representando-a como mulher. E você vai perceber que chega um momento que Deus se divorcia de Israel. Chega um momento que ele diz assim: chega. Agora, sétimo tópico desse estudo, se o irmão estiver anotando, o Senhor se queixa com Israel. Você vai entender um pouquinho depois, daqui a alguns minutinhos. O Senhor se queixa com Israel, que Israel estava se colocando como uma mulher repudiada. Olha para mim, biblicamente, repúdio e divórcio são coisas diferentes. São coisas distintas, nós vamos ver isso. Isaías capítulo 50, versículo de número 1. O Deus marido, o Deus esposo, está se queixando que a sua esposa, Israel, nação, está se prostituindo com outros deuses. E quando os seus amantes, é só ler Ezequiel 16 que Deus chama isso de amantes,
Quando os seus amantes, as outras religiões, lhe perguntam, mas você não é casada? A nação de Israel responde, eu fui repudiada. Eu estou repudiada. Aí no capítulo 50 de Isaías, o Senhor diz assim, onde está a carta de divórcio da vossa mãe? Onde está o meu repúdio à vossa mãe? O Senhor está dizendo, eu não liberei vocês para terem outros relacionamentos. Vocês não foram divorciados de mim, e nem eu vos repudiei. O Senhor está dizendo, essa relação que vocês estão tendo com outros deuses é adultério. Eu não dei a vocês carta de divórcio, eu não liberei vocês. Há um Deus aqui, esposo, que continua sofrendo por uma esposa, Israel, que insiste em traí-lo, que insiste em prostituir-se, que insiste em pecar contra ele. Chega um momento, aqui Israel se comporta como uma mulher repudiada. Aí chega um momento que Deus dá um basta e dá para Israel carta de divórcio. Jeremias capítulo 3, versículo de número 8. Nosso tema é segundo casamento e família mista. E eu não posso falar disto sem fazer o contexto bíblico, histórico, espiritual e doutrinário da questão à mesa. E acreditem, estou fazendo com muito zelo, muito temor, muita humildade no Senhor. Depois de bisbilhotar muito a Bíblia, de folhear muito, eu disse há pouco, depois de consultar alguns mestres, para saber o que o assunto está nos trazendo. Então, no capítulo 50 de Isaías, Israel é uma mulher que se comporta como uma mulher repudiada. No capítulo 3, por causa do seu adultério, da sua prostituição, 3 de Jeremias, versículo 8, o Senhor diz assim, e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. E a sua irmã Judá, a leivosa, não temeu, e foi também como ela, e se prostituiu. Aqui agora Deus está dando carta de divórcio para Israel e para Judá. E o que acontece quando Deus dá carta de divórcio para Israel? Ben-Hadad vem, invade o reino do norte, desterra as 10 tribos e extermina. O que o Senhor está dizendo é que a nação de Israel, quando recebe carta de divórcio, sai de debaixo da sua proteção, sai de debaixo do seu cajado, e agora ela está à mercê para ser destruída. O mesmo acontece com Judá. Vem o cativeiro babilônico, porque agora a nação é como uma mulher que tem carta de divórcio. Ela pode ir se prostituir, mas os seus amantes lhe destruíram, lhe atropelaram. Só que quando a gente lê o texto lá, que eu mencionei há pouco, quando o Senhor diz em Isaías, capítulo de número 54, por um momento te deixei, mas com benignidade te trouxe de volta, a expressão ali é, senti saudades de você. É por isso que Deus faz o cativeiro babilônico ter regresso, porque Deus, marido, amando a sua esposa, deseja trazê-la de volta para casa e provoca isso. É um Deus que decide perdoar e trazer de volta.
E presta atenção, Judá continua hoje, Judá hoje representa a nação de Israel, afastada de Deus enquanto relacionamento conjugal. É só ler Romanos 11. Paulo diz que o Deus marido colocou sobre Judá um véu de adormecimento, para que eles não compreendam o evangelho da graça. E só quando a igreja for levada ao céu é que esse véu será tirado e o Senhor volta a tratar com Israel enquanto esposa, para resgatar e restaurar, porque o que está em questão hoje é o relacionamento de Jesus, o noivo, com a igreja, a noiva. Diga amém. Então, Deus se coloca como um homem que está casando com uma nação, um homem apaixonado por uma mulher, que ama uma mulher. Essa mulher se comporta como uma mulher repudiada. Chega um momento que esse marido, Deus, esse esposo, dá para ela carta de divórcio e o casamento acaba entre Deus e Israel. Agora vamos compreender mais um aspecto disso para a gente fechar o raciocínio. Porque o projeto e a proposta desse tema é trazer cura, compreensão, conhecimento que gera cura, porque o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então vamos entender, eu disse há pouco, que a Bíblia faz clara distinção entre repúdio e divórcio. E aqui a gente vai levar uns 2 beliscões. Aqui vai doer nossa costela. Porque na Bíblia Sagrada, a palavra divórcio aparece sempre separada, distinta da palavra repúdio. São estados e condições diferentes. O que significa entender que na igreja tem muito casamento que não está divorciado, mas está em estado de repúdio. E aí nós vamos compreender onde é que Jesus está dando na nossa muleira. Porque ele bate com força. Aí ele bate com força. A palavra grega para repúdio é apoluo. Apoluo. E a palavra divórcio no grego é apostasion. A palavra repúdio literalmente significa pôr de lado, ignorar. Tratar com indiferença. E a palavra divórcio é romper completamente. Romper relações. Por alguma razão, o tradutor no primeiro momento, e lamentavelmente após alguns tradutores nas novas versões, trocaram os termos. Se por ignorância ou por má intenção, em alguns casos os termos foram trocados. Por exemplo, quando em Malaquias 2,16 está escrito na língua portuguesa, porque eu, o Senhor, odeio o divórcio. A expressão ali é ixalá, não laqueritut. Então Deus está dizendo, eu odeio o repúdio. Ele não está dizendo, eu odeio o divórcio. Qual é a diferença? A diferença, sobretudo, é que o repúdio é opressor, escraviza, adoece, massacra. E eu vou lhe dar 2 exemplos. Um é o de Jacó. Jacó tem 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, e ele repudia as 4 o tempo inteiro. Muito embora ele amasse a Raquel, é muito comum o texto repetir que elas diziam, quem sabe se voltará para mim, quem sabe me verá, quem sabe me perceberá. Porque Jacó se deitava com Raquel, a mulher que ele amava, e mantinha Léa repudiada.
Isso gera uma crise na família que vai alcançar as gerações que se seguem. Gera uma guerra. Um outro exemplo é a mulher samaritana. Vai e chama teu marido. Não tenho. Dissestes bem, porque tivesse 5. E o que agora tens não é teu. Aquela mulher não é uma prostituta, como muitos pregadores dizem. A mulher samaritana não é uma prostituta. É uma mulher que se casou e recebeu carta de divórcio 5 vezes. Mas no último caso, em vez de receber carta de divórcio, ela foi repudiada. Então ela não pôde se casar de novo, porque a mulher com carta de divórcio em Israel podia se casar livremente, vou mostrar isso daqui a pouco. Mas a repudiada não. Então, como ela está repudiada, não pode se casar, ela está envolvida num relacionamento ilegal, por isso ela diz, não tenho marido. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, que é o versículo usado por Jesus, inclusive, para dar o seu discurso em Mateus 5, que a gente vai ler daqui a pouco, e em Marcos 10. Deuteronômio 24, 1 e 2 diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente aqui é imoralidade. No Novo Testamento, esse termo pode ser muito bem traduzido por pornografia. E aí vamos entrar no nosso computador. Aí diz assim, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la. Aqui vem de novo a inversão dos dois vocábulos. Porque no versículo de número 1, que o tradutor da língua portuguesa usou o termo Ixalá, carta de repúdio, no hebraico original é laqueritute. Se o marido lhe der carta de divórcio, ela sai e se casa com outro homem. Se esse outro homem lhe der Ixalá, carta de repúdio, ela não pode voltar a casar-se. Então presta atenção, no primeiro caso, ela recebeu uma carta de divórcio. E recebendo uma carta de divórcio, ela se casou com outro homem. Mas no segundo caso, quando ela recebe uma carta de repúdio, ela não pode voltar a casar-se, porque o repúdio não anulava, não cancelava o casamento, apenas colocava de lado a outra pessoa. Aí quando Jesus trata desse assunto em Mateus capítulo 5, versículo 31, vou chegar lá. Quando Jesus trata desse assunto em Mateus 5, 31, ele diz assim, qualquer que der à sua mulher carta de repúdio, dê-lhe também carta de divórcio. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nos dias de Jesus, o repúdio havia se tornado uma prática contumaz, habitual. Por quê? Por questões econômicas. A carta de divórcio requeria que o homem que decidira divorciar-se da sua mulher fosse ao juiz, formalizar. O juiz iria calcular a porção dos bens dele, que seriam dados para ela pelo tempo que ela conviveu com ele.
E então ele daria para ela uma carta de divórcio, e ela tanto estava livre para casar, quanto tinha a sua vida financeiramente protegida. Os homens de Israel nos dias de Jesus, e a gente encontra isso em Mateus 19, os fariseus eram praticantes absolutos do hábito do repúdio. Nos dias de Jesus, para não terem problemas financeiros, o que é que os homens estavam fazendo? Repudiava, porque não precisava dar porção. A mulher tinha que se submeter a ficar em algum lugar das suas terras, sendo humilhada por ele, ou se ela não suportasse, ela ia embora sem direito algum, sem direito de se casar, e sem nenhuma porção para mantê-la. Então ela não teria um homem que a protegesse, e não tinha nenhum recurso financeiro para se manter. Quando eles chegam para Jesus em Mateus 19 e perguntam a Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz, não ledes desde o princípio que Deus fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que Jesus está dizendo aqui, o foco de Mateus 19 é o cenário de poligamia que Israel estava vivendo nos dias de Jesus. Os homens tomavam mulheres, cansavam delas, repudiava, tomava outra. Repudiava, tomava outra. Há um cenário de poligamia onde a mulher se torna escrava desses homens e eles são livres para irem se casando e repudiando. Então Jesus diz assim, qualquer que repudiar a sua mulher, senão por... O que Jesus está condenando aqui é a prática que os hebreus estavam institucionalizando, dos múltiplos casamentos. Um homem com uma esposa e diversas repudiadas, escravizadas pelo seu ego. Tanto é que a condenação de Jesus clara a este hábito e a esta prática é quando ele diz em 5,31 de Mateus, aquele que repudiar a sua esposa, a sua mulher, aquele que der carta de repúdio, dê também carta de divórcio. Porque a carta de repúdio não liberava, mas a carta de divórcio liberava, e ela não se mantinha escrava dele. Esse é o cenário que Jesus está condenando. Esse é o cenário que Jesus está contestando. Veja só, o foco de Jesus aqui é impedir que um homem mantivesse uma mulher escrava dele pelo repúdio, enquanto ele era livre para se casar com outra. Ele está condenando a poligamia. Quando ele diz, no princípio não foi assim, ele está dizendo, no princípio não era um homem com várias mulheres, era um homem e sua mulher. O casamento é estritamente monogâmico. É isso que Jesus está dizendo. E é bom lembrar que quando a gente volta para a raiz da palavra repúdio, apoluo ou ixalá, colocar de lado. Vamos lá. A igreja trabalha o tempo inteiro condenando a prática do divórcio. E em nenhum momento a Bíblia diz que ela é para ser banalizada. Mas ninguém prega sobre a prática do repúdio. Eu estive com um pastor há uns meses atrás, e ele me disse, faltam 2 anos para eu aposentar e eu não vejo a hora para eu ser eu. Porque há 38 anos eu não durmo com a minha mulher. Nós não somos esposo e esposa. Isso é repúdio. O marido que está dormindo no outro quarto. O marido que a mulher está dormindo na sala, no quarto dos meninos. E a igreja está cheia disso. Mas em nome do status ministerial, em nome do status social, em nome das aparências, ninguém mexe nisso.
O marido que deixa a esposa ir para a cama e ele vai para o escritório acessar sites pornôs, salas de bate-papo com outras mulheres, está cometendo repúdio. E em Mateus 19 é isso que Jesus está batendo com taco de beisebol. É repúdio. Ou seja, são dois estados diferentes. E o repúdio é o estado que antecipa o divórcio. Jesus não está aprovando, acaba, divorcia, arrebenta. Não. O que ele está dizendo é, o estado de poligamia que vocês estão vivendo é o que eu estou condenando, porque na vossa dureza de coração, as mulheres estão sendo escravizadas por vocês. E é interessante que quando ele diz assim, por que Moisés autorizou da carta de divórcio? Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. O termo ali é, por causa da vossa mesquinhez, da vossa avareza. Ele está dizendo, porque vocês estão repudiando para não mexer no bolso. Então Moisés autorizou da carta de divórcio por causa da avareza de vocês. Então a pergunta nesse cenário, e eu sei que o assunto é desconfortável. Ele mexe num cascão de ferida violento. E preste atenção, se está muito desconfortável para o senhor que está me ouvindo agora, imagina como eu estou. Eu estou entre a onda e a rocha. Eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou entre a costela sem nenhuma carne mais e a peixeira que tirou a carne. Porque o assunto é melindroso. Mas eu vou repetir. O que Jesus está condenando aqui é esse cenário de aparências de casamentos perfeitos. Quando em casa o repúdio é quem está reinando. Não há comunicação conjugal, não há relação íntima conjugal. Isso é repúdio. Em casa a gente mal se fala, na igreja a gente entra de mãos dadas. Que é para mostrar para as pessoas que nós somos a família perfeita. É isso que Jesus está condenando aqui. Vou citar um exemplo que alguém me compartilhou há não muito tempo. De um obreiro que olhou para a esposa e disse assim, você está liberada para ter relações sexuais com quem você quiser, porque eu não amo você. A gente não pode dissolver o casamento, porque se a gente dissolver, meu ministério acaba. Então você fica livre, eu não te amo, não vou te sacrificar, você fica à vontade. Mas e você? Eu sou gay. O casamento está mantido socialmente, não há divórcio, mas há repúdio. Não há apostasión, não há laqueritute, não há divórcio, mas há apoluo, ixalá. É isso que Jesus está condenando. E sinceramente, cá entre nós, eu acho que Jesus está arrancando uma casca da nossa hipocrisia. E enfiando metiolate do mais envenenado. Para dizer assim, essa imagem de santidade que vocês estão vendendo só convence quem está diante de vocês, mas não está dentro. Mas eu conheço a intimidade de cada casa e sei o que é que está acontecendo lá. Vou concluir. Preciso, né, pastor Jean? Aleluia. Não está na hora de a gente rever algumas coisas? Jesus não banalizou o divórcio. Ele só disse assim, pior do que da carta de divórcio é da carta de repúdio. E a gente se concentra no ponto que é conveniente para nós. Mas aquele que mexe com a nossa hipocrisia religiosa, a gente deixa isso quieto. E é interessante que nesse cenário, Jesus vem e traz
3 perfis de casamento. Quando ele fala dos 3 tipos de eunucos, por que Jesus está falando de eunuco num assunto sobre casamento? Nada a ver. Jesus perdeu o foco? Perdeu a linha de raciocínio? Não. Ele sabia muito bem o que falava. Que Jesus está dizendo, usando o eunuco para figurar 3 tipos de casamento. No versículo 12 ele diz, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre da sua mãe. Eunuco não é o homem que era castrado. Era aquele que abria mão dos prazeres pessoais para se dedicar a algo, a alguém, a um reino ou a um rei. Então, o primeiro tipo de eunuco aqui, que é de nascença, Jesus está se referindo àquele moço, àquela moça que desde o ventre da sua mãe preserva a sua pureza sexual, a sua virgindade, para se casar com uma moça que também preservou a sua pureza sexual. Nasceram assim, estão esperando o encontro da outra parte, também pura, para se unirem. Meu filho está por casar no mês de janeiro. E eu tenho dito para ele, se preserve a pureza. Não aguentou até aqui? Aguenta mais um pouco. Tem uma bênção especial para os moços e moças que aguardam o momento de desfrutar da vida sexual dentro do ambiente conjugal. Está na hora de voltar a ensinar isso para as nossas moças, para os nossos rapazes, na igreja. Porque eles estão enfrentando esse desafio na faculdade, na escola. Aliás, eu me irritei ontem no avião, quando eu vi uma moça perguntando para uma menina de 3 anos como é o nome do seu namorado. As pessoas perderam o conceito de casamento e de família. A namorada agora é nora. A noiva é nora. A noiva do meu filho é minha nora. Não. Ela se tornará minha nora quando ela estiver casada. Essa banalização do termo é uma forma de validar os privilégios da vida conjugal antes do casamento acontecer. Nós temos que entender isso. Segundo tipo de casamento que Jesus cita aqui no texto, ele diz, e há eunucos que foram feitos eunucos. Jesus está falando daquele casamento que ele não queria, ela não queria, mas alguém forçou. Foi na ponta da espada. Foi na ponta da peixeira. Quando você tenta pegar um erro do teu filho e transformar o erro dele em casamento, você está colocando ele e a moça num sacrifício que Deus não planejou. Eu recebi um casal de obreiros na nossa igreja, obreiros nossos. Pastor, minha filha ficou grávida. O namorado é um infeliz, um traste. O que eu faço? Cadê a menina? Expulsei de casa. Primeiro passo, você vai sair daqui e vai buscá-la. Traga para dentro de casa. Mas eles não vão casar, já conversei com o infeliz do cara. Isso é um miserável. Aí ele estava muito nervoso. Falei, a sua filha tem pai? Tem. Tem mãe? Tem. Então a criança tem avô e tem avó. Traga para debaixo da sua cobertura espiritual. Não perca sua filha por causa de uma gestação imprevista, porque senão você perde a filha e o neto. Sacerdócio é isso. Ser sacerdote quando tudo está perfeito é ó. Mas na casa de sacerdote tem problema. Na casa de sacerdote tem luta. Filho de sacerdote também tropeça. E é aí que o sacerdócio se manifesta. Traz para dentro de casa. Trouxeram. A menina ganhou neném. Está lá na igreja. O neto no colo do avô. A menina na igreja servindo a Jesus. A família restaurada. E deixa Deus conduzir as coisas a seu tempo. E há aqueles que se fizeram eunucos. São aqueles que decidiram se dedicar a Deus em função do casamento, apesar de alguns espinhos.
abrem mão de alguns prazeres e privilégios, mas se mantêm lá, porque decidiram glorificar a Deus nisto. Agora, o que não é justo é você se manter no casamento repudiado, porque isso não é para a glória de Deus. Então é preciso haver cura e restauração, e isso é para hoje. Diga comigo, é para hoje. Dentro disto, e eu concluo, até porque já colocaram ali uma tela de 72 polegadas, dizendo que eu tenho 2 minutos. Eu estou falando, na verdade, é para brincar. É normal nos eventos você ter ali uma tela com contagem regressiva, tá? Não é incomum, não. Então, como lidar com o cenário das famílias que na pós-modernidade são chamadas de famílias mistas? Uso 2 minutos para falar isso. Como inibir conflitos quando ele casa e tem um filho, e ela casa e tem também um filho, ou 2, ou 3? Como é que lida com isso? Não vou comentar porque não dá tempo. Primeiro, precisa haver cura. A maioria das pessoas que ingressam num segundo casamento, ingressam antes de serem curadas dos traumas que foram vividos na primeira situação. E quando você não é curado, você transfere para o novo cenário as experiências que você viveu no primeiro. Daí os ciúmes, as inseguranças, as discussões, os aparelhamentos, as comparações que são doentias. Toda comparação é doentia nesse ambiente. Então o primeiro passo é: você foi curado? Não foi? Se diz um casal ficou revoltado comigo porque eles queriam casar, segundo casamento, eu perguntei para ela: quanto tempo de separada a irmã tem? 1 ano, pastor. E você, irmão? 6 meses. E já vão casar? Vocês estão prontos para isso? Estamos. Eu não faço. Por quê? Porque eu vou ter que atender vocês daqui a 2 meses para resolver problemas conjugais. Vocês não foram tratados ainda. Vou resumir o coreto. Foram a outro pastor e o outro pastor fez o casamento. Não demorou 1 mês, eu previ 2. Ela chegou no meu gabinete querendo voltar para a igreja, porque por revolta eles saíram da igreja, querendo voltar para a igreja e pedindo aconselhamento que não estava suportando e já tinha dado entrada no divórcio de novo. Por quê? Não foi curado. Na maioria dos casos, quando há cura, não precisa haver segundo casamento, existe restauração e restituição. Digo isso com segurança. Quando há cura. Outro dia eu falei com um casal: até para separar vocês têm que se perdoar. Vocês vão se perdoar, vão conversar, pedir perdão ao outro, orar juntos, se liberarem em Cristo, depois vocês se separam. Resultado: segundo, é preciso haver amor, não conveniência. E amor significa que eu não posso casar com uma mulher que tem filhos de outro relacionamento, amá-la e odiar os meninos. Não são filhos do sangue, mas são filhos do coração. Isso tem que ser conduzido com amor. Terceiro, para agilizar, sacerdócio. Não posso exercer sacerdócio sobre os meus filhos e rejeitar exercer sacerdócio sobre os filhos que eu recebi debaixo do meu cajado. Em outro momento, em outro CONAD, a gente trata disso. Quarto, comunicação. Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. E nessas circunstâncias, antes de casar, é importante alinhar algumas questões, porque são pessoas de hábitos diferentes, com filhos criados em ambientes e com hábitos diferentes. Se não há essa comunicação,
vai haver uma problemática para ser resolvida lá na frente. O problema é que hoje em dia as pessoas estão se comunicando até dentro de casa por WhatsApp, Messenger. É ou não é? Eu estou vendo marido e mulher sentados na mesma mesa se comunicando pelo telefone. É. Precisa haver alinhamento em quinto lugar. O que é alinhamento? Por que se namora? A palavra namoro, etimologicamente, é conhecimento. Os jovens namoram para que eles se conheçam e haja um alinhamento natural. Quando você, que vive num cenário de família mista, se casou a primeira vez, você tinha aquilo que eu chamo de coração virgem. O encanto da juventude, o amor da juventude, sem nenhum trauma, consegue achar beleza em algumas coisas que simplesmente são naturais e comuns. Uma moça apaixonada por um rapaz, acha ele bonito até quando ele acorda e esquece de lavar o olho. Mas depois que ela já viveu um trauma conjugal, ela tem alguns critérios e filtros. Ela tem algumas exigências que ela não tinha naquela primeira situação. Ele é a mesma coisa. Então, é preciso haver alinhamento para que haja assimilação. Porque a maioria dos problemas que nós temos, presta atenção nisso, não são de ordem espiritual, são de ordem humana. O diabo é inteligente e explora muito bem as nossas fragilidades e as brechas que a gente deixa sem tratar. Aí o diabo entra. Mas está na hora de parar dessa mania pentecostal de atribuir tudo ao diabo, quando nós temos responsabilidade na vida e precisamos nos comportar com maturidade. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Quero apenas fazer uma oração contigo, pode ser sentado, e lembrar, depois eu falo melhor, mas lá na saída eu tenho 3 livros, Doutrinas da Fé Cristã. Aqui eu trato em 13 capítulos, que estão em formato de lições, doutrinas básicas da fé cristã, no formato para a escola bíblica, para discipulado, para culto doméstico, tá? Esse livro está lá na saída. Lágrimas, fonte de milagres. Esse livro é um convite à oração. Mas aqui você está sendo desafiado a parar de orar por necessidade e passar a orar por relacionamento com Deus. E o terceiro livro, Jovens Bem-Sucedidos, que eu vou tratar do homem completo. Você não é apenas espiritual, você também é emocional, físico. Porque tem gente que é uma bênção na igreja, mas não consegue ficar em um emprego. Porque a vida espiritual está bem, mas ele é um péssimo em relacionamentos. Tá certo? Esses 3 livros estão lá. E o detalhe, eu resolvi cantar. Eu tenho um CD com 10 louvores congregacionais, hinos da harpa e do cantor cristão. Meu avô era pastor presbiteriano, meu pai foi pastor batista. E eu ouço diversos tipos de louvores, mas na hora de orar e de estudar, eu ouço o congregacional. Então eu trouxe alguns louvores, por exemplo, fervente oração. Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Fique de pé, por favor. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Senhor, tua palavra foi ministrada ao longo desta tarde. O que eu quero pedir agora é que a nossa mente seja conduzida pelo teu Espírito, para entendermos
bem como colocarmos em prática aquilo que glorifica o nome de Deus em nossa vida. Abençoa as famílias aqui nesta noite, com cura, restauração e milagre, em nome de Jesus, amém. Meu pastor.